Vamos começar então, gente? Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos orar para começar? Senhor, muito obrigado por essa manhã de domingo, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de estudar a sua palavra, aprender mais, mas principalmente eu queria que o Senhor abençoasse a vida de cada um aqui com entendimento para poder aplicar na sua vida aquilo que nós aprendemos hoje. Cuida de nós durante tudo que nós vamos fazer nesse domingo, que o Senhor nos guarde, nos dirija, dando sabedoria em todas as coisas. Em nome de Jesus. Então, vamos lá, gente. A gente está indo para a aula 16. Isso aqui é só aquela abertura em que a gente fala que ele recebeu informações da casa de Chloe, dividido em duas partes. Nós vamos estar terminando em breve a primeira parte, que é a parte que Paulo está respondendo aquilo que ele ouviu do pessoal da casa de Chloe a respeito da igreja de Corinto. A gente dividiu essa parte aqui em dois itens, principalmente, que essa parte, primeiro teve a questão da imoralidade, depois a questão do litígio. O caso de litígio vai do capítulo 6, do versículo 1 até o 11, e eu dividi em duas partes. Primeiro, a que a gente viu semana passada, em que Paulo coloca muito claramente que o fato de haver briga entre irmãos, disputa judicial entre irmãos, era um motivo de vergonha para a igreja. Agora, ele vai tratar mais diretamente com as pessoas envolvidas na divergência. Ele vai tratar mais diretamente com a pessoa, com o homem que prejudicou, com o homem que prejudicou, com o homem que está prejudicando, e não deixando de tratar a igreja como um todo, tá bom? Então, aqui o que eu passei para vocês semana passada, que a ideia central de toda essa passagem é que nos versículos 12 e 13 do capítulo 5, Paulo cita várias vezes a palavra julgar, já preparando para isso que ele ia tratar aqui no capítulo 6. Enquanto ele usou a questão de julgar, que a igreja deveria julgar um homem que estava vivendo uma situação de imoralidade, uma situação de incesto dentro da igreja, e ele agora vai tratar a respeito das informações que ele recebeu, a respeito de um homem que entra na justiça comum, que prejudica o outro, e um homem que entra na justiça grego-romana, contra esse outro homem, enquanto a igreja se omitiu de resolver essa situação. Ele fica indignado com a atitude dos irmãos, mas fica também indignado com a atitude da igreja, que nada fez nessa situação, deixou de julgar. Por isso, o uso repetido das palavras que tem aqui. O trecho que a gente vai ler hoje, então, é o capítulo 6 de 1 Coríntios, do versículo 7 ao versículo 11. Eu estou sempre projetando aqui na NVI, quando necessário, eu coloco alguma outra versão para esclarecer alguma coisa para vocês. Então, está dito assim: o fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Essa é a passagem que a gente vai estar vendo hoje, e aí o contexto disso, né? A ideia central aqui, em que Paulo vai tratar da vergonha disso,
para o demandante e advertência para o infrator. Nesse trecho, Paulo, então, se volta para os dois. Se antes ele estava tratando com a igreja que não tinha feito nada, agora ele volta para os dois. Mas, ao mesmo tempo que ele volta para os dois, você pode perceber que ele usa aqui o pronome na segunda pessoa do plural, então ele não deixa de tratar com a igreja também. Ele está tratando com os dois. A gente vai ver pelas palavras que ele usa que ele está tratando com os dois. Mas ele está tratando também, não deixou de tratar com a igreja. E ele diz aqui que os atos que eles tiveram causou uma derrota total, envergonhando tanto a eles quanto a igreja. Tá? Então, ele usa a segunda pessoa do plural para deixar claro que ele continua tratando com a igreja, e ele, no final, ele vai ampliar a perspectiva dele numa confrontação entre o que ele chama de malfeitores ou ímpios e aquele que ele chama de santos. Então, esse é o contexto que está envolvido aqui, que a gente vai ver versículo por versículo. Versículo 7. Paulo escreve assim, então: o fato de haver litígio entre vocês já significa completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Então, esse dito dele, o fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota, ele, na verdade, está se dirigindo aqui ao homem B. Quem que é o homem B? Aquele que entrou na justiça contra alguém que o prejudicou. O que ele quer dizer para ele? Se você ganhar, você perde. Se você perder, você perde também. Porque a ação que ele estava movendo era, por si só, uma derrota, já independente do resultado. E aí ele diz que o que ele quer dizer no contexto aqui, você perde porque você é incapaz de conviver com o prejuízo que isso vai te trazer. Está muito claro que o problema envolvido aqui é um problema de ordem material. Não se sabe exatamente o que foi que aconteceu, mas o que se sabe é que alguém foi prejudicado do ponto de vista material. E aí ele está reclamando isso na justiça greco-romana com relação ao outro. E aí que ele quer dizer que é uma total perda. Você foi incapaz de conviver com um prejuízo. Esse é o ensino que Paulo está dando aqui para ele. A igreja perde porque se tornou público, como eu expliquei semana passada, o tribunal romano o greco-romano era uma coisa pública. As coisas eram julgadas diante das pessoas. Então, estava todo mundo sabendo o que estava acontecendo dentro daqueles que se chamavam Igreja de Cristo. Quer dizer, vocês se chamam Igreja de Cristo, tem alguém prejudicando o outro ali dentro? Que história é essa? Quer dizer, para as pessoas, era isso que estava acontecendo. Então, ele começou aqui, nessa situação, depois de no versículo 5, versículo 6, que nós vimos semana passada, ele dizer que era uma vergonha para a igreja, que ele começa a dizer que é uma vergonha para eles. Então, para alguém que vive com a mente moldada por Cristo, dominada pelo egoísmo em todas as mentes sem Cristo, perdão. Para alguém que vive com a mente moldada sem Cristo, dominada pelo egoísmo em todas as suas formas, é possível apresentar dezenas de motivos para buscar uma demanda. Quer dizer, se você tem dentro da mentalidade fora da igreja, eu tenho um problema com alguém, eu vou buscar isso realmente na justiça. Dentro da igreja, se a mentalidade da pessoa dentro da igreja continua moldada pelos valores de fora, a busca de reparação judicial se torna, numa situação desse tipo, se torna uma questão de dizer, é que você não sabe o que fulano fez. A gente sempre usa essa justificativa. E, de novo, vou dizer para vocês, Paulo não está colocando aqui um mandamento para dizer para nós da igreja de hoje que a gente não pode buscar justiça para reparação de prejuízos, que é pecado buscar justiça. Não é isso que ele está dizendo. Veja bem, primeiro, isso está dentro de um contexto de uma igreja do primeiro século. As questões eram tratadas publicamente, diferente de hoje, que muitas coisas são tratadas dentro de um ambiente privado, às vezes até de segredo de justiça. Segundo, que o problema aqui é o problema que isso estava acontecendo dentro da igreja e isso não foi levado a conhecimento e julgamento da própria igreja. A igreja não agiu. O que a gente traz isso para hoje? Se eu tiver problema com alguém dentro da igreja, eu posso ter a necessidade, dependendo da natureza do prejuízo, de buscar reparação disso ou
levar isso a conhecimento da justiça, principalmente se for crime. Mas a igreja tem que se posicionar com relação a isso. A igreja não pode simplesmente deixar estar lá fora, a gente não se envolve. Tá? E isso é algo que precisa ser discutido. Agora, o ponto também que a gente sempre tem que avaliar numa situação dessa é a questão da motivação nossa. Porque é muito difícil você está julgando determinadas situações em que você não tem conhecimento daquilo que vai no coração da pessoa. Muitas vezes, e neste caso aqui especialmente, o motivo, quando Paulo diz que você não é capaz de sofrer a injustiça, não é capaz de sofrer o prejuízo, que ele quer dizer para aquele homem que buscou a justiça, será que não era melhor você buscar dentro da igreja a solução para o seu problema, deixar a igreja agir e conviver com o prejuízo material que você teve? O que ele quer dizer é que talvez a motivação do homem de buscar reparação na justiça foi algo que é uma característica nossa muito humana, que é o egoísmo, é o materialismo que a gente tem. Ele foi buscar a reparação do prejuízo material que ele teve. E aí eu tenho que pensar se numa situação desse tipo eu estaria disposto a conviver com prejuízo material para o bem, para o bem de todos, para o bem comum, para onde eu vivo. Então, eu estou aqui na igreja, alguém me deu um prejuízo, tá bom, eu vou conviver com esse prejuízo. A igreja vai se posicionar diante daquele que trouxe o prejuízo, mas eu vou aceitar o prejuízo, eu não vou vir na justiça buscar uma indenização por conta daquilo. Esse é o ponto que precisa ser avaliado sempre, a questão da motivação do nosso coração na busca desse litígio. Tá? E é o que Paulo está tratando aqui. Agora, qual que é o pensamento de Paulo? Para a gente poder ter uma ideia do que ele está falando. Se você vai para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15, Paulo está escrevendo exatamente sobre o que ele pensa a respeito dessa situação. E ele diz, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Então, em Romanos, capítulo 12, versículo 17, ele escreve, não retribua ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. A questão que está envolvendo esses conselhos que Paulo tem dado aqui é a questão da gente buscar aquilo que foi o ensinamento de Cristo. Eu não devo buscar a justiça no sentido de ter que pagar com o mal aquele mal que foi feito. A reparação deve ser feita na proporção daquilo que for necessário para cada situação. Então, tem que tomar muito cuidado com a questão da nossa motivação. Pedro também escreveu sobre isso. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19 a 21, ele diz, porque é louvável que, por motivos de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há de suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por ter feito um bem, isso é louvável diante de Deus. Por isso, vocês foram chamados, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplos para que sigam os seus passos. O conselho bíblico para nós da igreja de hoje com relação a termos algum problema de ordem, de disputa com relação a um outro irmão, é que a gente avalie primeiro aquilo que vai no nosso coração, que se eu entender que é necessário eu sofrer o prejuízo por aquilo, eu devo sofrer o prejuízo por aquilo, perdoar e vida que segue, e a igreja tem que se posicionar. Agora, o que às vezes eu vejo acontecer, que é um cuidado que a gente tem que ter, é que não buscar a justiça ou a reparação não significa que eu não devo chegar para a pessoa e dizer, olha, isso diante de Deus é pecado. Porque às vezes a gente não faz nem isso. E aí eu volto para um outro mandamento bíblico que diz que se eu surpreendo alguém numa situação de pecado, eu devo ir até ele e apontar a ele que aquela situação é de pecado. Então, é uma responsabilidade que eu tenho de chegar para a pessoa e exortar a pessoa dessa forma. Se nós estamos dentro da mesma igreja, é responsabilidade minha, depois de ter feito isso, se não houver restauração, procurar
o pastor, o presbitério da igreja, para poder essa situação ser tratada dentro do contexto da igreja. A gente não pode conviver com situações desse tipo, porque elas provocam divisão. É o que estava acontecendo aqui, de certa forma. E o problema estava acontecendo na igreja de Corinto, porque havia, primeiro, como eu já falei lá no começo, um problema que eles estavam vivendo de forma muito independente, inclusive da autoridade que Paulo tinha sobre eles. Os dois verbos que Paulo usa aqui, eles não ajudam muito a descobrir a natureza do mal feito que aconteceu ali. Qual foi a natureza? A gente sabe que foi uma coisa material, mas a gente não sabe exatamente o que foi. O primeiro termo que Paulo usa, ele abrange uma gama de atividades que causam prejuízo ou injustiça contra uma outra pessoa. Então, não dá para dizer o que era. Agora, o segundo, ele significa trazer prejuízo em ações que poderiam ser traduzidas como roubar, como enganar, como defraudar, como trapacear. Então, alguém privando alguém daquilo que era o direito dele. Então, essa segunda palavra deixa muito claro que o problema era de ordem material. Ponto. Agora, o que foi? O cara roubou o outro? O cara pegou do outro, não devolveu? Não sei. Eu não sei o que aconteceu, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Mas se sabe que era algo do ponto de vista material ou algo do ponto de vista comercial. No versículo 8, ele diz assim: em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, isso contra outros irmãos. Aqui no versículo 8, então, Paulo se volta agora para a pessoa que provocou o prejuízo. Você percebe isso quando ele usa aqui, vocês causam. Então, ele está usando uma voz ativa, não é que foi feito para vocês, mas vocês fizeram. Então, ele está se voltando para quem fez. Causa injustiça e prejuízo, e isso contra irmãos. Então, ele se volta para ele no sentido de fazer enxergar o que ele estava fazendo dentro da igreja. Não é que, então, ele tratou a igreja, Paulo tratou aquele que entrou na justiça, e agora ele vai tratar aquele que provocou o prejuízo. E, embora ele se dirija a esse homem, ele usa o vocês. Então, ele não deixa de tratar a igreja dessa forma também. Então, o que ele está querendo dizer? Vocês, como igreja, estão agindo da mesma forma como as pessoas que vivem em torno de vocês na cidade de Corinto. Vocês estão cercados, como se ele dissesse, vocês estão cercados de ganância, de engano. Se for pegar o que ele falou no parágrafo anterior de imoralidade sexual e idolatria, vocês não têm diferença nenhuma para as pessoas que vivem fora da igreja. Ele diz, isso não pode ser tolerado, a gente não pode aceitar isso. Se nós somos igreja de Cristo, nós devemos viver de acordo com a igreja de Cristo, e isso não pode acontecer no nosso meio. No versículo 9 e 10, aí é algo que a gente tem que parar um pouquinho. Ele diz assim, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Vocês não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais ativos, ou passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Então, Paulo, ele vai unir aqui tudo o que ele falou no capítulo 5, que trata de imoralidade. Então, ele repete várias coisas que ele já falou no capítulo 5, e ele vai falar de coisas que ele está falando agora, e vai falar de coisas que ele ainda vai falar. Então, ele coloca tudo, e ele coloca tudo isso dentro de uma frase, ou vocês não sabem, que é uma pergunta retórica que ele faz. É uma indignação retórica. Agora, quando a gente lê esse texto, o que a gente está entendendo aqui? Paulo estaria ensinando que crentes que cometem esses pecados perdem a salvação? Paulo estaria dizendo que as pessoas que se dizem cristãs, mas vivem dessa forma, nunca foram salvas? Paulo está fazendo uma advertência sem sentido, uma vez que, se você entende que uma vez salvo, sempre salvo, por que essas advertências estão aqui? Esse é o ponto que a gente precisa olhar e olhar algumas palavras para que talvez vocês possam ouvir alguns argumentos alguma vez. Um ponto importante. Veja
que Paulo não coloca, ele não lista os pecados, mas ele lista de uma forma que seriam pessoas que cometem esses pecados. Então ele não diz pessoas, os que cometem, ele não diz o adultério, ou a homossexualidade, ou o roubo, ou qualquer faz com que você perca o reino dos céus. Ele diz as pessoas que cometem isso. Então, primeiro, ele já não coloca a questão aqui do estar apartado de Deus, o fato de você cometer algum pecado, tá? Mas o fato de viver numa situação de maneira que você olha para a pessoa e diz, esse é você vive fazendo isso, certo? Então, esse é um primeiro ponto a se pensar. Agora, vamos entender outras coisas. O entendimento dessa palavra, desse trecho, passa pelo uso da palavra adikoi, que é uma coisa que Paulo usa repetidas vezes aqui. No capítulo 6 mesmo, no versículo 1, ele diz, se algum de vocês tem queixa contra o irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada entre ímpios? A palavra ímpios aqui é a palavra adikoi. Então, Paulo está dizendo que a palavra adikoi está ligada a pessoas que vivem apartadas de Cristo. Pessoas onde Cristo não é o Senhor da vida dele. Pessoas que não se converteram. Ponto. Certo? No capítulo 6, versículo 6, ele usa, mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra o irmão, e isso diante de descrentes. De novo, adikoi. Então, a palavra aqui, dependendo da versão bíblica que você tem, aparece a palavra malfeitor no capítulo 1 e tudo mais. Então, é adikoi. Aqui no capítulo 7, na parte B, ele diz, por que não preferem sofrer a injustiça? Aqui é um substantivo derivado da palavra adikoi. E no versículo 9, ele põe, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Adikoi. Então, nesse primeiro aqui, o que Paulo está dizendo é o seguinte, vocês não sabem que os descrentes não herdarão o reino de Deus? Ficou claro? Quando ele diz, então, que isso, ele está dizendo, ele não está criando uma situação aqui, quando ele diz perverso, não é para você olhar e dizer, nossa, aquele cara é tão... aquele cara é isso, aquele cara é aquilo, aquele cara vai para o inferno porque ele é assim. Primeira coisa que precisa estar na nossa cabeça é o seguinte, o que nos restaura a comunhão com Deus, o que nos aparta de Deus é a nossa conversão, é a gente entender o Evangelho e Cristo ser o Senhor da nossa vida. A nossa vida está entregue a Cristo. Ponto. Você não alcança a salvação por aquilo que você faz. É isso que precisa ficar claro para você. Porque mesmo a gente, na mente, sabendo disso, parece que a gente não incorpora muito esse conceito. A gente acha que para a gente ser salvo, a gente tem que fazer várias coisas. E você quer ver como que isso afeta a vida de um crente? Às vezes, a gente vive o terror de achar que determinadas situações podem me levar, por exemplo, a perder a minha salvação. As minhas atitudes, você mentiu. Nossa, se eu morrer agora, eu menti, eu estou no inferno. Entendeu? Isso e acontece isso muitas vezes. Isso não é o que a palavra de Deus ensina. Tá? Isso tem que ficar muito claro. Então, não é o que Paulo está ensinando aqui. Paulo está dizendo que os perversos não herdarão o reino de Deus, e está dizendo que os descrentes não herdarão o reino de Deus. Ficou claro isso? Nós vamos chegar lá. Tá? Então, o que ele está dizendo é que quando ele usa que os perversos não herdarão o reino dos céus, ele está dizendo os descrentes não herdarão o reino dos céus. Então, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? Eu preciso entender o evangelho, entender que eu sou pecador, eu preciso entender que sem Cristo eu estaria condenado ao inferno, eu preciso entender isso e colocar minha vida diante de Deus, ou seja, eu preciso me converter, eu preciso ter Cristo como Senhor da minha vida, preciso ter o Espírito Santo de Deus habitando em mim, isso é que me faz ser salvo. Você pega o exemplo que todo mundo sempre usa, do homem que estava crucificado ao lado de Jesus,
que não cometeu nenhum ato de bondade para ser salvo. A única ato de bondade, não é nem bondade, a única atitude que ele teve foi reconhecer que aquele que estava crucificado ao lado dele era o Senhor, era o Cristo, o Messias, e ele, lembra-te de mim quando vieres o seu reino, e ele foi salvo pelas palavras de Cristo, ele foi salvo e ponto. Ele não cometeu nenhum ato de bondade, nada. Só houve ali naquele momento o reconhecimento de Cristo como Senhor da vida dele, portanto, o arrependimento da vida que ele levava sem Cristo. Ok? Vamos devagar e vamos continuar aqui um pouquinho mais para frente. Tá? O fato de Paulo mencionar herdar o reino de Deus significa que Paulo está dando aqui um pequeno ensino a respeito de escatologia, ou seja, das coisas, do fim de todas as coisas, tá? Então, ele faz uma pergunta retórica aqui: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Portanto, está claro, quando ele faz uma pergunta que a gente chama de retórica, uma pergunta que a resposta já é conhecida, que era do conhecimento dos coríntios coisas básicas a respeito de salvação. Os coríntios não eram pessoas que não tinham tido essa informação, eles tinham. Tanto que ele faz uma pergunta retórica envolvendo coisas do fim dos tempos. Então, eles tinham conhecimento disso. O objetivo de Paulo, então, era de advertir o povo da igreja de Corinto, e não apenas os dois homens, sobre o risco de não herdar o reino de Deus. É isso que é a intenção dele disso aqui. O risco é você não herdar o reino de Deus. Então, voltando às perguntas, o que Paulo estaria defendendo aqui? Existem algumas correntes teológicas que consideram o seguinte: uma vez salvo, sempre salvo. Eu não posso ser deserdado. E, dessa maneira, isso aqui é uma advertência apenas hipotética. Paulo está simplesmente colocando uma hipótese, porque o crente é impossível que ele seja deserdado. Ok? Existem outros que entendem que isso é uma advertência para crentes que não perdem a salvação, uma advertência para crentes não perderem a sua salvação. Então, alguns que acham que crente perde a sua salvação, e que isso faz com que muitas vezes a pessoa viva realmente nessa tensão. Será que sou salvo? Será que não sou salvo? Será que sou perdi ou não perdi? Perdi ou não perdi? Tá? Qual que é a nossa posição? A nossa posição, nós entendemos que, primeiro, um crente não perde a salvação. Uma vez salvo, sempre salvo. E isso baseado no que as Escrituras dizem. Não vou entrar nisso agora, porque a gente precisaria de um tempo somente para isso. Tá? Mas se você pegar, por exemplo, os versículos bíblicos que tratam de salvação, se você pegar João 3,16, por exemplo, que todo mundo sabe, a forma verbal que está dita ali, ela não dá, ela usa um tempo verbal de um fato consumado. E se é um fato consumado, ele não pode ser revertido. E outras coisas mais, ou seja, a partir do momento em que eu me converti, Cristo é o Senhor da minha vida, eu estou salvo. Agora, será que o fato de eu ser salvo tira o sentido de Paulo ter colocado esta advertência aqui? Porque veja aqui como está escrito, se fosse pensar simplesmente dessa forma, eu estou salvo, sempre salvo, portanto eu posso viver do jeito que eu quiser, porque essa é a mentalidade dos coríntios, significa que então dane-se. Mas se você ler, por exemplo, a carta aos Romanos, você vai ver que Paulo trata isso nos primeiros capítulos de uma forma muito clara. O fato de você ter a certeza de que você é salvo, o fato de Cristo ser o Senhor da sua vida, tem que obrigatoriamente, por uma questão de transformação de mente, te levar a um processo de santificação contínua. Se isso não acontece, talvez não tenha acontecido o primeiro passo. Aí é o ponto. Então, você pensa assim, então Paulo está fazendo uma advertência aqui, o que ele quer dizer com isso? Primeiro, que é algo que cada um de nós tem que fazer. Você vive uma situação em que você vive constantemente numa situação de pecado, e aqui Paulo está citando
pecados que são pecados que para nós, né? O cara é ladrão, o cara é adúltero. Tá, a gente tem essa falsa moralidade. Mas e o mentiroso? E o fofoqueiro? Isso não é pecado também? Se eu vivo numa situação dessa, eu devo fazer uma reflexão. Será que eu entendi mesmo o Evangelho? Será que Cristo é realmente Senhor da minha vida? O fazer essa reflexão não significa que eu estou colocando em dúvida se eu sou salvo ou não. Eu devo avaliar a minha vida até no sentido de olhar para mim e ver quem eu sou e entender que o meu modo de vida não condiz com aquela pessoa que nasceu de novo em Cristo. E a única forma de buscar essa transformação não é da força de vontade, é através da presença maior e cada vez maior de Cristo em mim. E isso é feito através de uma vida de relacionamento com Ele, por leitura, por estudo da palavra, por oração, por comunhão com os irmãos, por tudo isso. Isso é que transforma a minha vida. E aí eu vou abandonando cada vez mais o velho homem e o novo homem. Eu não vou receber uma salvação diferente de outros, porque eu prego, porque eu dou aula na escola bíblica, porque eu ajudo as pessoas que estão com dificuldade, porque eu sou educado, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Não. A salvação ela é igual para todos, independente para todos aqueles que creem, independente das minhas atitudes. Mas, se eu tenho atitudes que não são coerentes com uma pessoa salva, alguma coisa tem que ser revista na minha vida. Tá? E ele vai continuar tratando isso daqui para frente. Então, a nossa posição é, aqui Paulo não está tratando de uma questão de perda de salvação. Paulo está colocando uma coisa, uma advertência que nós não podemos viver dessa forma, porque isso não é coerente com a pessoa que vive no reino. E segundo, eu devo avaliar a minha vida. Entendi mesmo o evangelho? Você vê uma pessoa vivendo em adultério. Bom, eu vou me questionar. Será que esse cara entendeu o evangelho? Talvez não. Talvez eu tenha que pregar o evangelho de novo para ele. Talvez ele precise ser salvo. Porque se ele não consegue entender que viver daquela maneira é uma situação de pecado, e o que a igreja faz quando a gente vive uma situação assim? Se a pessoa não compreende, a pessoa precisa ser excluída da comunidade. Ah, quer dizer então que a pessoa não pode vir mais na igreja? Pode, mas ela não faz parte da igreja. E aqui está um outro problema que a gente não entende. A gente tem, talvez pela nossa cultura ocidental, alguma coisa assim, a gente tem a impressão de que quando uma pessoa é excluída da igreja, ela simplesmente foi como cancelar a carteirinha dela de sócio. E, na verdade, não é isso. Porque não existe vida cristã fora da igreja. Dizer que eu sou crente e vivo o meu cristianismo na minha casa, isso não é bíblico. A vida cristã é vivida na comunidade igreja. Quando uma pessoa é excluída da igreja por uma situação, a igreja está declarando que aquela pessoa está fora da comunhão. E isso tem que ter peso para aquele que conhece o evangelho. Isso quer dizer que eu não tenho que... A pessoa, tá bom, foi excluída da igreja, então não vou mais olhar para ele, não vou mais... Não, ele é uma pessoa que precisa ouvir do evangelho, precisa se arrepender. E eu devo tratar com amor. Agora, eu não devo viver em comunhão com essa pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que foi excluída da igreja, ela não é convidada a participar da ceia conosco. A ceia é um momento da igreja daqueles que creem. Se eu fui excluído da igreja, eu não devo participar da ceia. Eu vou fazer uma reunião de célula na minha casa, eu devo convidar alguém que foi excluído da igreja? Não. Ah, não, mas eu estou convidando ele aqui para pregar o evangelho? Não, porque aqui é um momento de comunhão da igreja num grupo pequeno. E aí eu vou receber pessoas que muitas vezes não conhecem o evangelho. E aí eu não posso estar recebendo essa pessoa aqui. Mas se a pessoa quer vir no culto, tá bom, venha. Vai ouvir o evangelho. Quem sabe um dia se arrepende. E pronto, é o que a gente quer. E que se ela estiver na igreja, o que eu faço? Eu trato bem, eu cumprimento, sou educado, como todas as pessoas que estão aqui. Vocês entenderam? Então, esse é o ponto que a gente precisa ver aqui. Outro problema que acontece é quando a gente vê a lista dos pecados que Paulo cita aqui. Ele primeiro, que ele define ímpios
Quem são os ímpios? Quem são as pessoas sem Cristo? Ele diz o que elas fazem. Qual que é o padrão de vida das pessoas? Essas pessoas são, algumas, nem todas, mas são imorais, são idólatras, são adúlteros, são ladrões, são avarentos. Coloca a listinha aqui. E essa lista é a mesma lista, parte deles, 6 deles, estão no capítulo 5, versículo 10 e 11. E ele acrescenta mais 4. A lista começa, então, com 2 da lista anterior, imorais e idólatras, que refletem o que ele tratou no capítulo 5. E vai ser novamente abordado a partir do versículo 12, que a gente vai ver semana que vem, imoralidade. O outro que ele coloca, ele está tratando de assuntos que ele vai tratar no capítulo 8, idolatria. No capítulo 8 a gente vai ver idolatria. Seguidos de 3 pecados sexuais ligados. Portanto, no capítulo 5. E põe depois ladrões ligados ao que ele escreveu aqui no capítulo 6. Então, por que ele escolheu esses aqui? Porque esses aqui são os pecados de uma pessoa sem Cristo? Não. É porque são aqueles que ele está tratando neste contexto. Cuidado que a gente deve ter aqui. A nossa moralidade, muitas vezes até falsa, faz com que a gente olhe para alguns desses pecados e fale, não são diferentes de outros que ele não citou aqui. Pecado é pecado, seja ele qual for. Tá? Diante de Deus, pecado é pecado. Agora, dessas palavras aqui, a gente tem que ressaltar as palavras, por conta do que vocês podem ouvir, a palavra escrita como, traduzida aqui na NVI, como homossexuais passivos ou ativos. Por quê? Quando você vai para outras versões, por exemplo, a Ara, se você tem a Ara, está escrito assim, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados e nem sodomitas. Aqui tem 2 palavras, que são a palavra malakoi e arsenokoitai. São 2 palavras que Paulo usa aqui, que eu preciso citar para vocês por conta de coisas que vocês podem ouvir. Vocês sabem que a gente vive num momento hoje em que, por uma questão de política, não é uma questão de conduta moral somente, existe um movimento político por trás do movimento LGBTQIA+. Então, isso faz com que seja, muitas vezes, você tem que enxergar isso de uma forma diferente. Ao mesmo tempo, existe uma posição equivocada de muitos crentes com relação a isso. E a gente precisa colocar um pouquinho de Bíblia nessa história, tá? O que as pessoas que muitas vezes estão ligadas a esses movimentos, eles apresentam essas 2 palavras aqui e dizem que Paulo aqui não está condenando o homossexualismo. Tá? Por que eles dizem isso? Porque a palavra malakoi é uma palavra que teria o sentido aqui de suave, tá? E se tornou um termo depreciativo para homens, entre aspas, suaves, por isso que a Ara traduz como efeminados, certo? O erro aqui de crentes é, de repente, olhar para todas as pessoas que, de repente, têm um jeito mais coisa e começar a julgar a pessoa. É um homem que tem um jeito mais suave, como está dito aqui no texto. E começar a julgar isso. Esse é o erro do crente. Tá? Eu não tenho que julgar ninguém pela aparência. Deus não julga ninguém pela aparência. Certo? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa tomar cuidado. Então, o fato da palavra malakoi, que aqui na NVI foi traduzida como homossexuais passivos, ela é dita por algumas pessoas, mas essa palavra aqui não é usada para homossexualidade. Ela é usada para homossexualidade em alguns contextos da época, porque naquela época havia uma coisa chamada pederastia. Não sei se você conhece essa palavra, que é usada até hoje. Mas a pederastia naquele tempo, o que era? Era um homem mais velho, muitas vezes um sábio da sabedoria da época, que ele tinha um aprendiz jovem e essa pessoa vivia esse jovem vivia um relacionamento de homossexualidade com aquele homem mais velho.
Então, por isso que a NVI traduziu isso como homossexuais passivos. Eram jovens que, por conta de receber algum benefício, que no caso era o ensino daquela pessoa mais velha, ou o sustento daquela pessoa mais velha, se submetia a ser o parceiro sexual dele, vivendo uma homossexualidade passiva com aquele homem mais velho. Era um homem muitas vezes casado, que tinha sua mulher, tinha sua família, mas que vivia uma relação de homossexualidade com aquele jovem mais... Essa palavra, para esse jovem, algumas vezes no Império Romano era usada a palavra malakoi. Por isso que aqui não descarta. Mas algumas pessoas tentam distorcer e dizer que Paulo não está dizendo isso. A segunda palavra, que é a palavra arsenokoitai, é um outro problema. Porque arsenokoitai é uma palavra que não aparece em literaturas posteriores ligadas à homossexualidade. Sabe por quê? Porque é uma palavra chula. Paulo usou uma palavra de baixo calão aqui. E aí você não encontra na Bíblia outras vezes a palavra arsenokoitai sendo dita ligada à homossexualidade. Mas essa palavra significa a junção de duas palavras. A primeira parte, homem, e a segunda parte, uma palavra baixa para se ligar à relação sexual. Então, o que isso faz com que algumas pessoas queiram dizer que Paulo aqui não está condenando a homossexualidade. Mas o contexto deixa muito claro que é uma palavra que Paulo está usando para chocar aquelas pessoas que estão ali, tanto que você não usa em outros lugares. Por essas ambiguidades, alguns chegam a considerar que Paulo não está condenando, então, a homossexualidade. Mas estudiosos sérios mostram que essas palavras aparecem lado a lado com vícios. E a tradução ligada à prostituição masculina e homossexualidade é a melhor tradução para isso que está aqui. Mas se você tem alguma dúvida a respeito daquilo que Paulo pensa a respeito disso, você pode ir para Romanos capítulo 1, versículo 26, 27, onde ele escreve: por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesma a merecida punição do erro. Então, o próprio pensamento de Paulo deixa muito claro o que ele pensa a respeito disso. Então, não há por que distorcer e dizer que ele não está querendo aqui se referir à homossexualidade. Ele está se referindo, sim, à homossexualidade, só que usando palavras que dão essa interpretação que algumas pessoas usam, certo? Então, eu acho que, se não ficou claro, depois vocês me perguntam. E aí ele completa a sua lista com nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Então, Paulo conclui com 5 outros de listas anteriores e reforça a advertência sobre o reino de Deus. Que, se ele parasse aqui, talvez você pudesse pensar como as pessoas que dizem: então tá bom, então significa que a pessoa que cometer isso perdeu a salvação. Então vamos ver o que ele diz no versículo seguinte. Ele diz: assim foram alguns de vocês. Assim foram. E ele usa um tempo verbal que está dizendo que eles eram, mas não são mais. Eles não são mais porque não praticam isso, eles não deveriam praticar essas coisas. Foram significa a velha vida deles. Então, a conversão dos coríntios é operada por Deus mediante a obra de Cristo e do Espírito. É o que Paulo vai colocar aqui nesses versículos. Então, ela apresenta, a lista apresentada é de coisas que os ímpios são, e por essa razão, ou seja, por serem ímpios, não herdarão o reino de Deus, ok? E isso é que alguns de vocês eram, mas agora são diferentes. Portanto, vivam de acordo com aquilo que são e não de acordo com aquilo que eram. Esse é o ensino que Paulo está trazendo aqui. Alguns de vocês eram. Por que vocês eram? Porque vocês viviam sem Cristo. Agora vocês não vivem mais sem Cristo. Portanto, vivam de acordo com uma pessoa que tem Cristo. Esse é o ensino que está aqui. Então, Paulo, ele está
e subentendendo para a gente, para nós, para tirar para a nossa prática, o seguinte: viva de acordo com aquilo que você é. Você se diz cristão em qualquer área da sua vida, viva como um cristão. Existe alguma coisa na sua vida que as pessoas olham e dizem, cristão, e faz isso, crente, que faz isso, mude. Qualquer coisa, não somente aquelas coisas que são aparentes de todas as pessoas, mas aqueles que são aparentes dos mais próximos, filhos, esposa, marido, vizinhos, etc., clientes e assim por diante, alunos e tudo mais. Paulo sempre faz isso. Para Paulo, a ética e a graça têm que estar conectados. Ou seja, a graça de Cristo presente em mim tem que me tornar alguém diferente daquilo que eu era. Daqui responde aquilo que você perguntou. Se eu sou uma pessoa nova em Cristo, eu não devo viver dessa maneira. Não significa que eu possa viver de qualquer jeito e ponto. O que me traz a salvação é a minha fé em Cristo. E isso deve fazer com que eu seja uma pessoa diferente. Se não fizer eu ser uma pessoa diferente, tem alguma coisa errada com a minha fé. Aí que está o ponto que a gente tem que focar neles. E Paulo usa 3 verbos aqui: foram lavados, foram santificados e foram justificados. Talvez vocês vejam também, às vezes, algumas pregações que querem colocar uma sequência teológica que Paulo usou aqui. Primeiro foi lavado, ligando ao batismo, e depois disso foi santificado e foi justificado. Na verdade, não tem sentido nisso. Paulo escolhe aqui 3 palavras que são termos que a gente fala, termos ligados à salvação, termos soteriológicos. São 3 verbos que são metáforas da minha salvação, daquilo que aconteceu em mim, em seus variados aspectos. Aquele que foi salvo, aquele que creu em Cristo, foi lavado. Aquele que creu em Cristo foi santificado. Aquele que creu em Cristo foi justificado. As 3 coisas acontecem com aquele que foi crente em Cristo. Por que Paulo usou esses 3 verbos aqui? Porque tem a ver com tudo que ele está tratando. Lavado tem ligação com ser tiradas impurezas. Ele não tratou no capítulo 5 de impureza? Então, ele está usando aqui por isso. Quando ele fala assim, foram santificados, significa separados, um viver piedoso, contrastando com uma vida de impiedade que ele já tinha citado ali. Ele estava citando as pessoas que vivem na impiedade. E por que justificado? Ele está tratando aqui de injustiça, então ele trata de que nós fomos justificados. Ser justificado, a palavra ser justificado, não significa que a partir da minha conversão você é uma pessoa perfeita. Justificado é uma palavra ligada a um termo jurídico, foi declarado justo. Então, a partir da minha fé em Cristo, eu sou declarado justo diante de Deus. Por mim? Não, pelo sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo pagou o preço da minha condenação. Então, eu sou declarado justo em Cristo. Por isso, a palavra justificado. Mas será que batismo, lavado aqui, não tem a ver com batismo? Paulo, ele usa outras palavras para tratar de batismo. O único lugar na Bíblia aonde aparece a mesma palavra aqui para lavado junto com batismo é em Atos capítulo 22, versículo 16. Se você abrir a sua Bíblia aí, você vai achar escrito lá o seguinte: e agora, que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. O único lugar, além desse aqui, o único lugar, aliás, que aparece a palavra lavados, de alguma forma conectada a batismo, é nesse 22:16. Paulo nunca usa a palavra lavado para poder estar ligado. E quem escreveu Atos não foi Paulo, foi Lucas. Então, esse aqui, o termo de Paulo, quando ele usa batizado, ele diz batizado em Cristo, batizados no Espírito, ele nunca põe simplesmente como está aqui. Então, essa palavra aqui, lavados, não tem ligação com batismo, tem ligação com a salvação. Eu fui lavado das minhas impurezas. Então, essas 3 metáforas que Paulo usa aqui, elas enfatizam a transformação por meio
de Cristo e operada pelo Espírito. Aqui existe um outro ponto muito importante. Este versículo é um versículo que a gente chama de trinitariano. Nós cremos na doutrina trinitária, ou seja, Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa é a trindade. Esse é um versículo em que a trindade aparece. Porque quem é o sujeito dessa oração? Deus. Ao mesmo tempo, ele diz, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então, Paulo põe aqui a trindade nesse versículo. Ele está tratando da trindade aqui. Então, para Paulo, deve haver uma íntima relação, a mais íntima relação possível, entre a experiência da graça, de um lado, e de outro, o comportamento pessoal que demonstra a experiência da graça. O que ele quer dizer? Se eu sou salvo, se eu criei de verdade, isso tem que ser visto na minha vida. Eu não posso dizer que creio e sou a mesma pessoa que eu era antes. Se a minha fé não trouxe transformação na minha vida, no meu pensamento, nas minhas atitudes, tem algo de estranho com a minha fé. Porque tem que haver. Essa é a maneira como Paulo entende o Evangelho e é o que ele quer nos ensinar pelas cartas dele. Então, o comportamento pessoal que demonstra a experiência da graça. Paulo estava preocupado que o comportamento correto não seja visto como algo que vem primeiro ou que conduz à salvação. Paulo deixa muito claro aqui que você não é salvo por aquilo que você faz, mas você faz porque você é salvo. Esse é o ensino que ele quer nos passar. Aqueles que se preocupam com a graça sem igual preocupação com o comportamento, não compreenderam os ensinos teológicos de Paulo. Então, se eu me preocupo que eu tenho que ser salvo, eu tenho que crer, mas minhas atitudes, eu não estou preocupado com a minha santificação, eu não entendi a salvação. Tá? Eu já vi muita gente ensinando a respeito das coisas, dizer, isso aqui é crente carnal, crente espiritual. Esse conceito não existe. Não existe crente carnal e crente espiritual. Existe crente que está pecando e existe crente que está buscando uma vida de santidade. Ponto. Às vezes a gente rotula e essa rotulação parece que alivia um pouco o peso. Se eu sou um crente e não estou vivendo de acordo, eu tenho que ser exortado para ser corrigido. Não posso criar um rótulo, eu sou um crente carnal, como se fosse um adesivo diferente de crente. Não tem, tá? Por essa razão, essas advertências que Paulo coloca aqui têm que ser tratadas com muita seriedade, mesmo crendo que eu não perco a salvação por pecar. E aqui entra uma diferença que a gente tem que fazer entre pecar e viver em pecado. Pecar, todo mundo peca. Todos nós pecamos. Diferentes tipos de pecado, todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Viver em pecado é algo que não é coerente com uma vida cristã. Pecar é coerente. Eu sou pecador, em pensamento, em atitude. Mas viver numa situação de pecado, então quando a gente pega esses pecados citados aqui, ladrão, não estou dizendo uma pessoa que roubou alguma coisa um dia. Estou dizendo uma pessoa que vive roubando, vive prejudicando os outros. Uma pessoa que vive em adultério, uma pessoa que vive em homossexualidade, na prática homossexual. Isso é contrário à palavra. Se é contrário à palavra, então tem alguma coisa errada. Agora, o homossexual vai para o céu? Se ele crê em Cristo, vai. Agora, se ele crê em Cristo, ele pode ter atração por uma pessoa do mesmo sexo. Mas isso não quer dizer que ele vai viver a homossexualidade. Essa vai ser a luta que ele vai ter. Eu sou heterossexual. Qual que é a luta que eu tenho? Não adulterar. Eu tenho a minha luta, essa é uma luta de todo homem. É que eu não estou dizendo que todo homem faz isso, não. Estou dizendo que tem que ser uma constante. De toda mulher também. Cada um para o seu lado. Você tem que viver constantemente naquela situação. Eu não devo desejar aquilo que não é meu. E, portanto, eu vivo a questão da luta contra isso. Pode ser que isso não seja um problema para a maioria, mas pode ser que seja. Agora, o fato de eu sucumbir ao pecado é que é o problema. Então, uma pessoa ter atração por uma pessoa do mesmo sexo, isso pode acontecer.
E a pessoa vai ter que lutar com as mesmas forças que um heterossexual usa para não adulterar. Simples. Da mesma força que um jovem usa para não fornicar. É a questão, é a luta nossa de todos. Então, ter atração pelo mesmo sexo não tira ninguém do céu. Simples. E aqui está o erro, muitas vezes, que a gente tem dentro de igreja. A gente trata, muitas vezes, isso de uma forma diferente do que a gente trata outros. De repente, escandaliza você saber que um jovem, um adolescente tem atração por uma pessoa do mesmo sexo. Agora, não te escandaliza tanto, talvez não, né? Saber que o outro jovem ali está indo para as baladinhas, ficando com as meninas, não te escandaliza tanto. A gente tem que colocar tudo dentro da mesma balança, tudo é pecado, seja ele qual for. E eu tenho que entender que o pecado faz parte da natureza humana, certo? Vamos lá. O que a gente pode tirar para nós? O problema dos coríntios não era de experiência no Espírito. A igreja de Corinto era cheia de manifestações do Espírito. Mas o problema dele era o fato deles entenderem errado o que significa ser um povo do Espírito. Eles achavam que, porque eles eram um povo do Espírito, eles podiam fazer o que eles quisessem. Estava errado. Na teologia de muitos crentes de hoje, a obra transformadora do Espírito é deixada de lado. Tem muita gente que vive hoje uma fé de achar que eu creio, pronto, beleza, e continua vivendo uma vida torta. Isso não é coerente com o Evangelho. E se você conhece alguém que está vivendo uma vida torta, chega para ele e fala, fulano, você entendeu o Evangelho? Vamos conversar um pouquinho. O que você entende por Cristo como sendo o Senhor da sua vida? O que você entende sobre salvação? Pode ser que ele não tenha entendido. E a terceira coisa que eu coloquei aqui foi que nós vivemos um tempo que a minha impressão, isso aqui é minha impressão, é que a falta de generosidade em nosso meio, ela é latente. A gente percebe, eu percebo isso acontecendo no meio da nossa igreja aqui, Aliança Cristã e Missionária de Taubaté. E uma falta de percepção com mandamentos recíprocos que sejam uns aos outros. Eu acho, essa é a crítica que eu faço à nossa igreja, a gente tem vivido uma vida, às vezes, muito individual e pouco coletiva. E isso, para mim, é um problema. Isso, para mim, é a fonte de muitas situações de pecado que podem existir no nosso meio. Se Paulo escrevesse uma carta para nós hoje, qual ênfase ele daria? Se ele deu ênfase aqui para os coríntios para isso, qual ênfase ele daria no nosso comportamento que deveria nos envergonhar? E isso é uma coisa que eu queria que ficasse para cada um. Se Paulo tivesse que chegar hoje aqui, escrever uma carta para a igreja de Taubaté, fazendo advertências quanto ao nosso comportamento ou coisas que são percebidas no nosso meio, que não são coerentes com uma vida em Cristo, quais advertências ele faria? E aí, acho que cada um de nós pode olhar nosso lado. Quando eu digo que eu acho que falta generosidade, pode ser entendido com muitas vezes generosidade no sentido de dar dinheiro para os outros, não é isso que eu estou falando. Isso aqui só é um aspecto da falta de generosidade. O não se importar com o outro em todos os aspectos pode ser o problema. O não se importar em estar junto. O não se importar em viver em comunidade. O não se importar com o sofrimento ou com a alegria do outro. Isso está ligado também com generosidade. Eu acho que é isso que a gente precisa talvez refletir. Isso é minha opinião, tá? Cada um pode ter a sua. Mas se faz sentido, reflita nas coisas que você, na maneira como você tem vivido a vida cristã e veja se a maneira como você tem vivido a vida cristã está de acordo ou não. Tá bom? Esse é o meu... Demorei um pouco mais hoje. Passei 6 minutos. Eu comecei atrasado. Aqui deu 57 minutos de aula. Pronto. Interrompi.